Algumas pessoas já conhecem o termo obsessão. Geralmente entendemos que a obsessão acontece quando nós, encarnados, sofremos influência negativa de algum espírito que pretende, de alguma forma e por algum motivo, nos fazer mal. No entanto, esse é apenas um conceito genérico, pois a obsessão também pode acontecer sem a vontade deliberada da prática do mal. Por exemplo, quando o obsessor, por circunstâncias egoístas, acha-se no direito de cobrar a outra pessoa uma obrigação que na verdade não existe. Sente-se dono da companhia ou da dedicação do outro, que deve renunciar a si mesmo para fazer suas vontades e cobrir suas necessidades. Por esses conceitos, podemos perceber que a obsessão não será realizada apenas pelos espíritos desencarnados em relação aos encarnados, como é mais comum interpretar, mas essa relação pode ser inversa ou de espírito encarnado para encarnado. Nesse vídeo, porém, vamos nos utilizar de um exemplo da modalidade mais conhecida, a obsessão de um espírito desencarnado em relação ao encarnado. Será que existe alguma forma de evitar a obsessão? Ou mesmo que possamos nos desvencilhar de um espírito obsessor? A seguir, veremos um diálogo conseguido por mediunidade com um espírito obsessor e ver qual a sua motivação. Agradeço sua companhia, peço que se inscreva e deixe o gostei ao final do vídeo, se gostar do vídeo, pois é assim que você pode ajudar o canal. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os espíritos respondem: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Somos espíritos encarnados temporariamente em um corpo físico, e é natural que mantenhamos a interação com outros espíritos, mesmo que esses estejam desencarnados. Se existem os espíritos bondosos que nos auxiliam nas dificuldades da vida, também há os que são ignorantes ou voltados ao mal, que tentam nos influenciar negativamente. As motivações desses espíritos que nos desejam o mal são variadas. Podem se comprazer no mal por inveja ou perversidade. Podem perseguir alguém por um pensamento desvirtuado de posse, que pode ser por um bem que passou para outro ou mesmo por uma pessoa. No entanto, há uma motivação mais frequente nos casos das obsessões mais severas: o desejo de vingança. Nesse caso, há uma relação direta com histórias de afinidade entre obsessor e obsidiado. Sabemos quem é o espírito que está encarnado e qual está desencarnado, e assim denominamos obsidiado e obsessor respectivamente. Porém, já vimos que essa não é a única possibilidade. E também é bom esclarecer que a simples separação de encarnado e desencarnado não será suficiente para demonstrar culpados e motivações. Aquele que se vinga corre atrás de, à sua maneira, praticar a justiça por uma ação danosa pregressa. Nesse círculo vicioso entre ações e vinganças, os culpados permanecem em interação. Quem praticou o ato inicial? O encarnado não será apenas a vítima, mas na maioria das vezes estará colhendo consequências de ações danosas do passado. O vingador desconfigura seu papel nessa história ao longo do tempo, passando de vítima a algoz. E de acordo com a lei de causa e efeito, também responderá por cada má ação praticada, mesmo que se sinta no direito de vingar-se. No excelente livro de Hermínio de Miranda, Diálogo com as Sombras, encontramos um exemplo concreto de uma obsessão por vingança, transcrito a partir de uma comunicação mediúnica. Vejamos o que relata Hermínio. Tivemos certa vez um caso de vingança que muito nos marcou. Alguém nos pedir ajuda espiritual para uma jovem em constante estado de revolta, angústia e desajuste. Colocamos seu nome em nosso caderno de preces e aguardamos. Sem muita demora, 2 ou 3 semanas após, compareceu ao grupo o espírito indignado de seu perseguidor, e a história desenrolou-se. Fora seu esposo em antiga existência, na Idade Média. Eram gente abastada e provavelmente da nobreza, pois viviam num castelo. Seu drama é que, segundo ele,
todos os dias, através dos séculos decorridos, à mesma hora, ele abre determinada porta, já sabendo o que vai encontrar. A cena inesquecível do flagrante de traição. Matou-a e tirou a própria vida, segundo os deformados códigos de honra daquela época. No entanto, a tragédia, longe de pacificar seu coração ou aplacar seu rancor, ainda mais o exacerbou, porque sofreu horrores. Não apenas por causa do assassinato da esposa, como também em razão do horrendo crime de tirar a própria vida. As dores que se seguiram consolidaram seu ódio, e desde então ele perseguiu o espírito da antiga amada. Tanto ele como ela tiveram outras vidas nesse íntere, e ela estava novamente encarnada. Seu desejo agora era o de levá-la a tirar a própria vida. A jovem sofria realmente esses impulsos, para tê-la totalmente sob seu domínio. Ele sabe da sua responsabilidade e está bem consciente de que responderá pelos novos crimes que pratica para vingar-se. Mas isso para ele não importa. O que interessa no momento, e esse momento dura séculos, é a vingança em si mesma. Por outro lado, os Vingadores sempre se esquecem ou ignoram que não há sofrimento sem motivo. Como podemos afirmar que nunca traímos no passado? E como poderemos negar indefinidamente o perdão de uma falta cometida contra nós, por mais grave que seja, se também precisamos de que as nossas próprias faltas sejam perdoadas? Lembrei-me de perguntar se não tinham tido filhos. Realmente tiveram. 2 criaturinhas encantadoras, um casal, que ele ternamente dizia que eram 2 anjos. Disse-me ainda que atrás da porta seguinte, e que ele se recusava sempre a transpor, sabia que encontraria os filhos amados. Era preciso, no entanto, manter acesa a chama rubra do ódio, que temia ele acertadamente, não poderia subsistir ao lado da doçura do amor paterno, que o colocaria em uma situação de ternura e que ele queria evitar. Na sessão seguinte, trouxeram-lhe por desdobramento o espírito da ex-esposa. Houve um diálogo emocionado, do qual percebíamos apenas as suas falas. Sente-se vazio e cansado. Não tem mais ânimo nem para vingar-se. Você é um trapo e eu também, diz a ela. Somos 2 trapos. Vá em paz, que não a perseguirei mais. Que Deus nos abençoe, e adormeceu. É extremamente complexo o processo de vingança. De certa forma, a lei universal nos proporciona os elementos para exercê-la, porque, com sua falta contra nós, aquele que nos feriu colocou-se à mercê da reparação, quase sempre dolorosa. E por isso, o vingador sente-se um instrumento da justiça divina, com todo o direito de exercê-la, esquecido de que está reassumindo um compromisso que, em parte, havia resgatado pela própria aflição que procura punir a seu modo. Por outro lado, ao mesmo tempo em que ele se vinga, o ofensor libera-se pela dor e acaba ao longo do tempo por situar-se fora do seu alcance, enquanto ele, o perseguidor, continua preso à sua problemática e, portanto, às suas angústias, com um passivo enorme de faltas ainda por resgatar. Ao vingar-se, ele reabre o ciclo da culpa e expõe-se, por sua vez, novamente à lei, que se voltará contra ele, alhures no tempo e no espaço. Se conseguirmos convencer o vingador da lógica férrea desse mecanismo, estaremos em condições de ajudá-lo a libertar-se. Caso contrário, ele seguirá escravo da sua própria vingança, de vez que o livre-arbítrio, que lhe faculta a decisão de agir, responde do mesmo modo pelas consequências amargas e inelutáveis que provoca. Não há outras opções. Ou ele perdoa e segue à frente, ou insiste em cobrar e demora-se nas sombras do sofrimento. Grandes ensinamentos podemos apreender desse trecho magnífico. Podemos concluir o vídeo afirmando que, no final de tudo,
outra saída não há, senão o perdão das ofensas. Lembrem-se que o perdão não liberta o ofensor de colher o que plantou, mas liberta aquele que perdoou, que poderá seguir seu caminho sem mais continuar preso ao passado que lhe impede a ascensão. E se te vês encarnado em situação de obsidiado, lembra-te de que do outro lado pode estar alguém que procura vingança por um erro nosso do passado. Por isso, age sempre com caridade. Mantenha-se sempre na prática do bem para que ajudes a ti mesmo, auxiliando o outro. Muita paz a todos. Agradeço sua companhia, peço que se inscreva e deixe o gostei para ajudar o canal e a divulgar boas palavras. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.